antes de Jerusalém se chamar Jerusalém, se chamou Zalém. E Melquisedeque foi para Zalém, o que Krishna foi na Índia, toda aquela região ali do Oriente, não é? O que Buda foi para toda aquela região dali do Oriente também, o que Jesus também foi, o que Moisés também foi, o que Zoroastro também foi, não é? E trazendo sempre as mensagens. Em Melquisedeque, por exemplo, existe o registro de que ele funda essa história do pão e o vinho. Quando Jesus faz a última ceia, ele ali está chamando a ordem de Melquisedeque sobre todos os seus discípulos que estavam com ele ali, porque ele sabia que estava muito perto de ser assassinado, não é? Então, essa coisa do pão e do vinho é uma coisa começada por Melquisedeque, para vocês terem uma ideia, e ampliando um pouco a mente. Porque a Igreja Católica faz a gente acreditar que só Jesus, 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 mais ninguém. Não é bem assim. O mundo não começou há 2000 anos. Então, nós temos aí uma história de 18 mil anos, pelo menos, da humanidade, história mesmo. A escrita tem mais de 6 mil anos atrás. Temos aí 18 mil anos de história, então durante 16 mil anos não veio ninguém para planeta Terra trabalhar para a ascensão ou para a evolução espiritual. Isso não é óbvio que não é isso. Não é? Então Melquisedeque, por exemplo, ele traz essa coisa do pão e do vinho como uma celebração para uma fraternidade, né? Uma fraternidade. O vinho porque vem da uva, e a uva porque dá no cacho. Então, representa ali a irmandade, né? Todas as uvas pertencem ao mesmo cacho. Por isso o vinho. E o pão, pela mesma questão do trigo, e porque o pão é um alimento que estava e está e sempre estará em todas as mesas do mundo. Você já foi em algum lugar do mundo que não comeu um pão? Então esse é o simbolismo do vinho e do pão, que começa com Melquisedeque em Salém há milênios atrás. E que na última ceia, não é? Jesus tinha muito contato com Melquisedeque, por ser também um iluminado, chama toda a ordem naquele momento para funda uma ordem ali de novos cristãos. Quem são cristãos? Aqueles que estudam e reconhecem o conhecimento e o amor dos Cristos que houveram em planeta Terra como seu referencial espiritual. Não é? Então, o cristianismo, ele é uma coisa, as religiões são outra. Você vai estudando ali na história, você vai ver que esse é o começo, esse é a tradição espiritual, não é? De Melquisedeque, o pão e o vinho, e o último a fazer isso foi Jesus. Também Cristo, que vocês já entenderam que Cristo não é nome nem sobrenome, é um cargo devocional, espiritual. E na última ceia, ele incorpora, agrupa aqueles discípulos que estavam com ele na mesa, na última ceia, a essa ordem de Melquisedeque e orienta eles a saírem divulgando o que é o cristianismo. E é exatamente o que eles fazem. Eles saem divulgando o cristianismo. Não é? Você pode também dizer cristianismo, você pode dizer budismo. Aí, porque todas essas expressões estão se referindo exatamente à mesma coisa. Quando acontece o advento do dilúvio, que é outro advento que já foi também confirmado pelos historiadores e arqueólogos pelas descobertas que fizeram, não é? Quando que acontece o dilúvio? Veja bem
como uma coisa antiga. No dilúvio encontra-se lá Melquisedeque orientando Noé sobre o que se estava acontecendo, o que aconteceu, o que era essa terra nova, que momento era esse, que tipo de êxodo era esse, não é? O que acontece ali? Bom, a história traz Melquisedeque como contemporâneo de Noé. E a história espiritual traz que Melquisedeque vai a Noé em espírito. Faz uma conexão espiritual com Noé, que foi outro avatar também. Veja quantos avatares houveram antes de Cristo, não é? Noé ele foi avisado pelos superiores espirituais que acompanhavam o trabalho dele, que haveria um grande hecatombe no planeta e que ele precisaria sair daquele lugar, porque aquela região onde ele estava totalmente afetada. É como se alguém hoje descobrisse que ia ter um tsunami na Califórnia e pegasse todo o pessoal ali da Califórnia e levasse, sei lá, para a Índia, não é? E Noé avisou as pessoas daquele acontecimento, mas as pessoas não acreditavam. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. Está sendo falado dos problemas climáticos. Está igual, gente. E Melquisedeque esteve ali com Noé. E não é que o planeta todo acabou, não. Era a região onde Noé estava que foi completamente destruída. Em 40 dias as águas não baixam assim, né? A gente viu aqui, muito menos no Rio Grande do Sul, quanto tempo levou para as águas baixarem, uma coisa bem menor. Ave Maria, nem 1%. A gente acabou de ver isso aqui, em outros países também, né? Então, Noé, ele chega realmente numa terra nova. Ele chega numa terra nova. E ali, Noé, ao conversar com Melquisedeque, eu acredito que foi uma conexão espiritual, por tudo que eu já estudei, mas se você quiser acreditar que não, que Noé era contemporâneo de Melquisedeque e vice-versa, não faz nenhuma diferença, porque ou está com corpo de carne ou está sem corpo de carne. Né? Fato é que ele teve ali. E preparou Noé para aquele novo momento da humanidade. Né? Pra você ter uma ideia, até antes daquele momento, as pessoas não enxergavam o arco-íris. Até hoje, tem pessoas que não enxergam todas as cores. Tem pessoas que, para ver um arco-íris, alguém tem que mostrar. Ela está olhando para o céu, mas ela não vê. Alguém diz assim, ali, ó, ali. Ah, é mesmo, ó, estou vendo agora. Mas não é uma coisa que a pessoa já olha e vê. Não é uma cobra que estiver na parede, todo mundo vai olhar e ver. Não vai ter ninguém que não vai ver. Né? Mas até um arco-íris, até hoje. Então, tudo que aconteceu no planeta naquele momento, as pessoas ainda não enxergavam o arco-íris. E quando ele aparece ali, Noé pergunta, o que é isso? E Melquisedeque diz a ele que aquele fenômeno que ele estava enxergando no céu era o corpo das almas, que formavam o corpo das almas nesse planeta aqui. E que enquanto os homens vissem o arco-íris, enquanto visse, com ele se conectasse, a Terra ainda teria, não é? Um tempo a mais. Um tempo a mais. Há quem diga que o arco-íris foi para dizer que era uma promessa de Deus que o mundo não acabaria mais em água. Mas tudo isso é interpretação religiosa. Eu não tenho nada para acreditar nisso, por exemplo. Né? Eu não... E Deus diz assim, agora não é sem água não. Se aprontar aí eu acabo de outro jeito.
Não é o Deus dos Cristos, entendeu? Os Deus dos Cristos não falam em acabar, quem acaba somos nós. Os eventos climáticos de todo o tempo, ontem, ontem de ontem, hoje e amanhã, somos nós que fazemos com o nosso livre-arbítrio, escolhendo que tipo de aprendizado a gente quer passar para poder evoluir. Que tipo de dores a gente precisa passar enquanto indivíduo, né, enquanto coletivo, que dores a gente precisa passar para poder evoluir. Quem já aprendeu com uma catástrofe, alguma coisa, quando acontece uma catástrofe na vida da pessoa, a pessoa aprendeu alguma coisa com aquilo, ela vai entender o que eu estou dizendo agora. Às vezes a gente só aprende assim mesmo, né? Eu mesmo, teve muitas coisas na vida que eu só consegui aprender apanhando muito. De olhar assim e dizer, não é possível que eu estou vivendo essa situação, né? Não é possível que eu estou vivendo. Não é possível. E é isso. E ali, Melquisedeque informa a Noé de todo o trabalho que ele tem para reconectar todo aquele povo que ele conseguiu salvar para as energias da natureza, que era uma função dele, conectar aquelas pessoas para as energias da natureza. Primeiro que elas estavam vindo de um lugar diferente para onde chegaram. Um dos maiores êxodos que aconteceu, não é? Enfim. E o pacto do arco-íris tem a ver com conhecimento espiritual sobre a conexão com a ordem de Melquisedeque, essa ordem de Cristos que eu acabei de falar aqui, a ordem de Melquisedeque, onde existem os Cristos, não é? E os mestres ascensionados que trabalham na ordem crística. Essa é a ordem de Melquisedeque. E o que se estuda? Se estuda o processo de ascensão, o processo evolutivo. Estuda-se como nós chegamos aqui, coletivamente, quantos séculos, quantos milênios estamos demorando para evoluir. Estuda as ascensões individuais, né? Pessoas que se iluminam, a iluminação não depende de ninguém. Você quer se iluminar, só depende de você mesmo. Estuda as iluminações individuais. Estuda as possibilidades de comunicação com a quarta dimensão. Aí tem toda uma ligação com a Agartha, né? Melquisedeque é aquele que vai nos levar para a Agartha, nos ajudar a conectar com a Agartha. Esse é, digamos assim, a promessa maior.